Fala galera, aqui é o Drake. Se você fosse um advogado decidido a lutar contra a corrupção na marinha, o que você faria? Eles vão mostrar que a justiça tarda, mas não falha. Começamos em uma base militar da marinha americana localizada em Cuba, em que diversos soldados treinam para se tornar a elite do exército. A questão é que um único membro da turma, o soldado William, é um péssimo recruta. O rapaz falha em cada um dos seus testes físicos, e por conta disto é maltratado pelos seus colegas e superiores, fazendo dele o patinho feio daquela turma de fuzileiros navais. Ele tem tantos problemas com os exercícios e a convivência com os outros, que escreveu uma carta a ser entregue diretamente para o coronel Nathan, que leu o relato de William e os problemas que tem passado na base cubana, e por conta disso ele informa que se seu superior o transferir dali, contará uma infração cometida por outros soldados. A questão é que Nathan não gosta nada disso, e deixa claro para o tenente Matthew e o subordinado John, que o William, além de um péssimo soldado, é um verdadeiro X9 que não merece a transferência. Por um lado, Matthew contesta as palavras do coronel, e sugere que ele repense a sua decisão, e por outro lado, o outro cara concorda com Nathan, que dá a John a missão de redobrar o treinamento de William para que ele se torne um soldado de verdade, e não um molenga. E se fosse necessário, o rapaz poderia até ser finalizado se não aguentasse o tranco. Dessa forma, John sai do escritório, e Nathan lembra que ele e Matthew foram companheiros de academia, serviram no Vietnã e se conhecem há muitos anos, mas mesmo assim ele não quer que suas ordens sejam contestadas por alguém inferior. Um tempo depois, vemos o William no seu dormitório na base cubana, e o fuzileiro naval que está puxando um ronco é emboscado pelos soldados Harold e Loudon, que amordaçam o coitado e enchem ele de silver tape, como se estivessem o sequestrando. Na sequência, alguns dias se passam, e em uma das bases da administração da marinha, conhecemos a tenente Joanne, que ensaia a sua proposta para o seu superior. Ao chegar na recepção do local, a secretária avisa a militar que ela pode entrar para se encontrar o capitão West e outros dois colegas. Então, o motivo da reunião é sobre o acontecido entre William, Harold e Loudon, porque no fim das contas, o soldado meia-boca foi encontrado finalizado depois de ter sido capturado pelos seus colegas. Para a tenente, a vítima foi um recruta péssimo, que é uma tradição militar sobre dar uma surra bem dada naqueles que não cumprem devidamente seu papel em missões e treinamentos. E por mais ilegal que isto seja, acabou se tornando uma prática aceita entre os soldados. Levando isso em conta, Joanne se oferece para ser a advogada do caso, fazendo com que Jack a mande esperar do lado de fora da sala para que ele possa conversar com seus outros subordinados. Acontece que ela não tem um histórico bom em tribunais. No entanto, a tenente tem um currículo invejável na corregedoria da marinha, o que leva o capitão a decidir que ela assumirá esta função no caso de William, Harold e Loudon. Ou seja, o advogado será outro. Em paralelo, Dave encontra o tenente Daniel jogando beisebol, e por um lado, o militar está muito irritado com seu colega, que aparentemente não está se empenhando em um caso sobre um soldado ter fumado os cachimbos da paz dentro do quartel. Porém, todos os empecilhos e críticas que Dave faz são rebatidos por Daniel, mostrando que o cara está afiado para resolver aquele caso e conseguir a menor pena possível para o réu. Então, seu companheiro alerta que ele está sendo chamado para comparecer em mais um caso. Logo em seguida, vemos que alguns soldados se reúnem, e Daniel chega atrasado para conversar com o capitão Whittaker, que explica sobre o episódio que aconteceu em Cuba, sobre a desavença dos soldados com William e a finalização do coitado. Daí, o advogado escolhido para representar os réus é exatamente Daniel, que escolhe o tenente Sam como seu braço direito nessa nova investigação. Desta maneira, a dupla decide ir ao encontro da corregedora Joanne, e enquanto os militares normalmente são formais, o tenente é mais descolado do que deve. Na mesma hora, a mulher reconhece que Daniel é um novato que tem menos de 2 anos como marinheiro e só 9 meses como advogado, coisa que Sam fala sobre não ser um problema, porque ele já conta com mais de 40 casos resolvidos. Mesmo assim, Joanne começa a questionar Daniel sobre o que ele sabe a respeito do caso, e fica claro que a tenente se incomoda com a postura despreocupada do seu colega, que mostra estar bem informado sobre o acontecido, e revela que a infração de que o William sabia foi por conta de disparos feitos pelos soldados fora da base militar, fora que a mordaça que eles usaram para calar a vítima aparentemente estava envenenada. Porém, Joanne ainda não se convence das habilidades dele, e manda que ele estude melhor o caso, além de preparar relatórios sobre e informar sobre a tia de Loudon, Ginny, que é a sua única parente. Mais tarde, Daniel mostra que está extremamente empenhado com o caso, e volta a treinar beisebol, porque afinal de contas, prioridades em primeiro lugar, né? Coisa que Joanne discorda, porque ela vai até seu colega, e questiona o porquê de ele estar ali no lugar de iniciar os trabalhos. A corregedora não esconde que deseja retirá-lo do caso para substituí-lo por outro advogado, e deixa claro que conhece a história do tenente, que é filho de um juiz da marinha. No entanto, provavelmente está apenas servindo os 3 anos obrigatórios que todo fuzileiro naval possui para enfim conseguir um emprego de verdade. Em outras palavras, ela acredita que ele não quer nada com nada, mas Daniel mostra que já iniciou seu estudo sobre o caso, e acha que os dois suspeitos não tiveram intenção de finalizar o William, pois por mais que a causa da finalização tenha sido envenenamento, ele ainda desconfia se Harold e Loudon quiseram finalizá-lo, já que ele não tem conhecimento sobre a substância encontrada na mordaça, que causou acidose láctica aguda em William. Daí, Daniel revela que os superiores de Joanne quiseram um advogado à frente do caso, então quer ela goste ou não, o tenente vai
vai agir do seu próprio jeito. Em outras palavras, o que resta para a militar é sentar e chorar. No entanto, antes de ir embora, ela menciona o Código Vermelho a ele. Logo em seguida, o tenente e seu assistente Sam vão até o encontro de Louden e Harold, que foram levados até Washington, e lá o advogado começa a questioná-lo sobre os detalhes do caso. Primeiro, eles explicam que quiseram usar o Código Vermelho em William, que havia ignorado a hierarquia da tropa por ter delatado uma infração aos superiores. Daí, a ideia dos soldados foi dar uma coça para que o maluco aprendesse a respeitar a união dos recrutas. Acontece que, ao verem que a Mordaça e o Silver Tape ficaram ensanguentados, acabaram chamando a ambulância e foram presos logo em seguida. O motivo da finalização foi besta, porque Harold fala que o lema deles praticarem o Código Vermelho é Pátria, Deus, o Exército e a América. E é óbvio que Daniel não pode alegar isso para defendê-los no tribunal. Ao apertá-los mais, o tenente descobre que a tal infração foi um disparo indevido dado por Harold, que acabou metendo chumbo por conta do sinal do seu soldado espelho, que basicamente é um assistente que alerta o fuzileiro para agir quando necessário. De volta à base da marinha, o advogado se prepara para a sua viagem a Cuba, até que é encontrado por seu colega, o capitão Jack Ross, que ironiza o fato de seu amigo ser péssimo no beisebol. Porém, sua ida até lá tem outro motivo, porque o sujeito mostra que está por dentro do caso de William. Acontece que os dois sabem que a pena mais provável é que Louden e Harold sejam condenados a 20 anos. No entanto, o objetivo de Daniel é reduzir tal pena para 12 anos caso eles de fato sejam culpados. Mas o problema é que Jack mostra estar de pé atrás em relação a esta causa, e acaba por fazer uma oferta curiosa ao tenente. Ele diz que oferece esta pena a Daniel, desde que o segredo que ele contará fique entre eles, e a informação é que o tenente John, que foi enviado por Nathan para treinar William, ordenou que nenhum dos outros soldados tocasse na vítima. Daí, o advogado questiona Jack sobre o tal Código Vermelho, apenas para o capitão desconversar. Na saída da base, Daniel é chamado por Joanne, que reconhece que os contatos do tenente na alta cúpula da marinha o protegem de ser substituído. Mas o que parece uma trégua entre os dois acaba se tornando uma nova discussão sobre os métodos deles, que são bem diferentes, porque o advogado visitou os réus sem a ordem dela, embora ele tenha pedido autorização para Ginny, a tia de um deles. E se sentindo desafiada, Joanne decide que irá viajar com Daniel para Cuba para ficar de olho nele. Afinal de contas, ela é a corregedora que está avaliando o andamento daquele caso. Antes da partida, o advogado dá um passeio com Sam e sua filha. Conforme andam, o tenente reconhece que a proposta de Jack foi tentadora, mas muito suspeita por ter sido tão fácil. Já Sam reconhece que os dois não finalizaram William por querer, porém ainda assim merecem prisão perpétua. No dia seguinte, o trio chega a Cuba e são escoltados à base da marinha em território estrangeiro, onde conhecem Nathan, e os dois veteranos mostram que conhecem o pai de Daniel, que no passado deu aulas para Matthew, além de aparentemente ter assumido uma causa na época da segregação racial, pois defendeu uma menina negra que acessou um banheiro voltado apenas para pessoas brancas. O coronel questiona como o velho está, apenas para que o tenente revele que seu pai partiu há 7 anos atrás, e por mais que o advogado deixe claro que não precisa de muitas informações de Nathan, ainda existem algumas dúvidas e formalidades que eles têm que cumprir por ordens maiores. Então, o coronel manda que John os acompanhe até o local do crime, onde encontram o sangue na cama de William e os seus outros pertences, e o problema começa quando Daniel questiona o tenente sobre algumas informações sobre o caso. Vemos o brucutu debochando dos marinheiros e desconversando sobre as motivações daquele caso, deixando claro que ele não acredita em nada, a não ser Deus e Jesus, porém não esconde que reconhece que William quebrou a confiança da tropa, ou seja, falou e não falou nada, além de parecer um tanto quanto suspeito. Desta forma, o trio decide fazer uma pausa para almoçarem com seus colegas da base cubana, até que no caminho, vemos que John fala a Daniel que avisou aos soldados que William havia dedurado numa infração, só que ainda assim os outros militares não deveriam agredi-lo. Chegando no almoço com Nathan, Matthew e John, todos parecem bem, até que Daniel decide questionar o coronel sobre os acontecimentos a respeito da finalização de William, e o comandante da base cubana responde às perguntas do advogado, revelando que após receber a carta com o pedido de transferência, havia agendado um voo para o recruta às 6 da manhã. E sabemos muito bem que é mentira. No entanto, Daniel acaba acreditando, e em segundo lugar, pergunta se o coronel chegou a falar com um tal Dr. Stone, o que o Nathan confirma, afinal de contas ele havia perdido um homem dentro da sua base. Só que o problema começa no momento em que os advogados estão prontos para irem embora, porque Joanne insiste em ficar para fazer algumas outras perguntas para o coronel, e mesmo Daniel insistindo para que eles partissem, a mulher não muda de ideia, e decide questionar o Nathan. Aquela situação revela ao coronel que a tenente é superior ao militar, e naquele momento, o babaca começa a debochar dela, falando para o advogado que todo soldado deveria agradecer por bater continência para uma mulher, porque futuramente ele com certeza acabaria dando uma relaxada com ela. A princípio, Joanne não se intimida com as insinuações do imbecil, e lembra que o comandante de frota enviou a Nathan um memorando proibindo qualquer violência entre os soldados da tropa dentro do quartel, coisa que o coronel reconhece, mas mesmo assim ele não esconde que discorda daquilo, porque para ele, as ordens vieram de alguém que nunca foi para o campo de guerra. Ouvindo isso, a tenente continua sendo mais incisiva, e pergunta se o coronel apoia que seus soldados pratiquem o Código Vermelho, e neste momento, Nathan mostra seu verdadeiro lado, e alerta Daniel e Joanne que
ele vive em um grande campo de batalha, e não serão os dois que irão amedrontá-lo ali. Daí, ele deixa claro que, como um líder do quartel e subordinado, avisa para que seus soldados não pratiquem o Código Vermelho, e caso aconteça, ele não fica sabendo. Porém, sem a farda, ele apoia sim o tratamento de choque entre os soldados. Depois da discussão, Daniel pede para que Nathan entregue a ele uma cópia do pedido de transferência de William, e o coronel continua furioso, avisando que pretende cooperar, desde que o tenente o trate com o devido respeito e hierarquia, fazendo com que o advogado fique pianinho e peça educadamente ao babaca. Um detalhe aqui é que o coronel fala que ele não poderia relaxar com uma superior dele, a não ser que uma mulher fosse presidente, só que essa babaquice é errada, porque ele ainda pode ser subordinado a uma mulher que assumisse o posto de general de brigada. Em outras palavras, o imbecil só disse essa besteira para intimidá-los. Continuando, o coronel aceita entregar a tal cópia de que o tenente tanto precisa, e explica que Matthew irá acompanhá-los na volta ao aeroporto. Desta forma, horas se passam, e quando está em casa, Daniel é surpreendido por uma visita de Joanne, que revela sobre o tenente que os acompanhou antes, porque ele simplesmente sumiu e abandonou o seu posto. Essa atitude suspeita faz com que eles fiquem em alerta com os últimos acontecimentos. A questão é que Daniel sabe que aquilo é errado, porque como corregedora, Joanne não pode se envolver ativamente na investigação, até que ela aparece com um contrato que firmou com a tia de Louden, fazendo dela a advogada do soldado. No dia seguinte, a dupla vai até os dois réus, que enfim revelam que, na verdade, John mandou que eles fizessem o Código Vermelho com William, o que enfurece Daniel. Afinal de contas, os dois demoraram muito para revelar a verdade. Acontece que a reunião organizada pelo subordinado de Nathan era uma armação, porque logo depois de falar com a tropa, John ordenou que Harold e Louden dessem uma coça em William. Tendo essa informação nova, Joanne e Daniel vão até Jack, revelando a ele que sim, houve o uso do Código Vermelho contra a vítima. Eles também falam sobre Matthew, mas o sumido trabalhou 17 anos com a contra-espionagem da Marinha, ou seja, achá-lo é praticamente impossível. E de um lado, os advogados querem buscar a inocência dos seus clientes, já do outro, o capitão pode no máximo oferecer um acordo de 2 meses de reclusão, além de ter a condicional liberada depois de 6 meses. No entanto, Joanne nega na mesma hora, e alega que os dois vão ao tribunal, coisa que Jack não acha nada boa, porque para ele, Daniel sabe que aquela pode ser uma causa perdida para os dois. Com essa proposta em mãos, os advogados vão até Harold e Louden, porém o cabo deixa claro que não vai aceitar o acordo, porque ele não se considera culpado, e se confessar significa desonrar seus companheiros, fora o fato de que ele será exonerado sem honras. Mesmo conversando a sós com Harold, o militar não aceita a ideia de Daniel e se mantém firme até o final, fazendo com que o advogado praticamente desista do caso que parece sem solução. Essa ideia cria uma tensão entre ele e Joanne, a ponto da advogada dizer que o tenente não possui coragem e não passa de um mero profissional de porta de cadeia. Depois da briga, Daniel fica pensativo sobre a situação a noite inteira, apenas para no dia seguinte comparecer à audiência, agora com outro objetivo, porque neste momento o advogado alega a inocência dos seus clientes. Em outras palavras, o cara está disposto a ir até o final com isso, porque na sequência ele chama Joanne e Sam para uma reunião à noite em sua casa, porque ele suspeita do fato de terem chamado um advogado inexperiente como ele para um caso tão sério. Ou seja, é como se alguém movesse peças para afastar o caso do tribunal. Então a única coisa que eles podem fazer agora é iniciar os preparativos para o julgamento dos réus. Com isso, eles começam a estudar o caso sem parar, sendo o principal objetivo deles provar que a mordaça utilizada não foi envenenada. Muitos dias passam e eles não têm uma folga sequer justamente pelo empenho extremo no tribunal, até que no último dia antes da data do julgamento, Joanne e Sam se preparam para ir embora. Quando a tenente se prepara para falar algo ao seu colega, Daniel a interrompe e diz saber que a intenção dela é deixar claro que começou a admirá-lo e respeitá-lo como pessoa e profissional, mas na verdade, a indicação dela é apenas que ele use o mesmo par de meias. Depois que as partes do caso se apresentam ao juiz da corte marcial, Jack deixa claro para o júri que os advogados tentarão fazer truques de mágica para desviar a atenção do real foco e tentar convencê-los. Então Daniel retruca, pois para ele a promotoria irá contar mentiras naquele tribunal. Então tudo começa com as testemunhas do capitão Jack, sendo a primeira delas o investigador da Marinha Maguire, que é questionado pelo promotor sobre o envio da carta de transferência de William. Daí o sujeito revela que iniciou as investigações sobre os eventos ocorridos no quartel. No entanto, Daniel aponta que na época em que a carta foi enviada para Maguire, 3 dias antes da finalização do soldado, ele apenas reportou que um disparo indevido foi dado por Harold. Então o réu deveria ter sido julgado por esta infração antes. O segundo nome é o cabo Carl, que é acionado por Jack para falar sobre a reunião promovida pelo tenente John, que foi até seus soldados para relatar que havia um dedo duro dentro da tropa, mas mesmo assim nenhum dos membros do quartel deveria puni-lo por conta própria. Então o capitão passa a questionar Carl sobre como todos da base militar se sentiram ao descobrirem um traidor, fato que Daniel contesta, mas afinal de contas ele não pode falar como é que Harold e Louden se sentiram sobre o caso. A objeção do advogado é aceita e Carl passa a falar sobre o que sentiu, e o cara claramente ficou enfurecido com os atos de William, até que por fim o advogado pergunta se a testemunha esteve com os réus em seu quarto 6 minutos depois da reunião com John, pergunta que ele na mesma hora nega. Daí, quando Jack decide chamar a
nova testemunha, que é o cabo Raymond, Daniel volta a contestar, porque o objetivo da promotoria é praticamente chamar todos os soldados da base militar. Então a defesa só aceita esta ação dos adversários, caso todos digam que não estiveram com Harold e Louden no quarto da dupla depois da reunião. Ouvindo isso, o juiz aceita o ponto do tenente e encerra o primeiro dia de tribunal. Na segunda etapa do julgamento, a primeira testemunha da promotoria é o Dr. Stone, que é o médico da base militar em Cuba. Ele começa seu depoimento explicando o que é a acidose lática, que nada mais é do que quando as células começam a queimar oxigênio no lugar da glicose, sendo esse o motivo de William ter sido finalizado, pois este problema lhe gerou sangramento nos pulmões até que ele se afogasse. Ouvindo isso, Jack pergunta se um veneno poderia ter acelerado esse processo. Aí Stone confirma, e ao ser questionado sobre o porquê de nenhuma substância ter sido encontrada no caso, o médico afirma que existem toxinas que podem ser indetectáveis no corpo humano. Porém, Daniel volta a contestar, pois Stone não é um legista, e sim um clínico geral. No entanto, o juiz nega sua iniciativa e deixa claro que o advogado só irá tratar disso na sua vez de perguntar à testemunha. Deste jeito, o tenente pergunta ao doutor se existem doenças que possam acelerar o processo da acidose. E sim, Stone confirma que problemas cardiovasculares e neurológicos podem agravar esta condição. Ao ter sua dúvida confirmada, Daniel mostra o laudo que o próprio médico preparou sobre William, em que ele afirma que o soldado possui problemas de saúde que não o permitem fazer alguns exercícios, como correr mais de 8 km semanais, podendo se encaixar justamente no fato de que problemas cardiovasculares podem agravar a acidose. O advogado sugere que William tinha problemas de saúde, e as complicações da acidose poderiam ter sido provocadas por eles, e não necessariamente por um envenenamento. Com isso, o tenente pressiona Stone sobre o fato de que seria péssimo se um paciente fosse finalizado por uma doença cardíaca logo depois de ter recebido a ficha limpa de seu médico. Na mesma hora, Jack contesta as palavras de Daniel, e volta a perguntar para o médico se William foi ou não envenenado, até que Joanne tenta intervir, apenas para acabar tomando uma patada firme do juiz. Em seguida, o tribunal chega ao fim e Sam se enfurece com a atitude errada da advogada, em parecer desesperada contra o depoimento do médico, o que gera uma forte discordância entre eles, porque o colega dos advogados não gosta de Louden, e Harold justamente por eles terem batido e atacado alguém só por ser mais fraco. Já Joanne tenta defendê-los por conta da coragem deles em servir o país, mas Daniel acalma os ânimos e decide que os três merecem uma folga, porque estão trabalhando muito há muitos dias. Depois de algumas horas, Joanne vai até a casa de seu colega, e ela, sem jeito, o chama para sair. Conforme eles jantam, os dois contam suas histórias como advogados, e a tenente admite que só quer ser reconhecida pelo seu companheiro, além de estar animada para o caso. Acontece que o tenente segue sendo realista, e em sua visão eles vão perder o tribunal sem o depoimento de Matthew, que segue sumido. No dia seguinte, as testemunhas da defesa começam a ser ouvidas, e a primeira delas é o cabo Joffrey, que revela já ter sido punido pelo Código Vermelho, fora que o rapaz diz que muitos queriam dar uma coça em William por conta da sua probabilidade abaixo da média. No entanto, Harold sempre o protegeu e nunca permitiu que nada acontecesse. Por outro lado, Jack interroga Joffrey e pergunta a ele se há algum registro sobre o Código Vermelho em algum dos regulamentos, seja da Marinha ou da base militar em Cuba, e o cabo afirma que não existe. Em contrapartida, Daniel também decide saber se há alguma regra ou cláusula que fale sobre a alimentação no quartel, e no momento em que o militar nega, o advogado consegue provar que não precisa estar registrado em manuais ou regulamentos para que exista. Na saída do tribunal, Daniel chama seus aliados para ensaiarem o interrogatório, porque ele quer descascar John no próximo dia de tribunal, e pela noite, o advogado para na sua banca de jornal preferida. Voltando para o carro, ele é surpreendido por Matthew, que entrou no automóvel e assustou o tenente por ter aparecido do nada. Então, conforme eles seguem caminho, o militar sumido revela que a ordem de transferência foi assinada horas antes de os advogados chegarem a Cuba. Ou seja, tudo se trata de uma grande armação do coronel Nathan. Com isso em mente, Daniel o coloca como a próxima testemunha, fora que ele será escoltado e receberá guarda-costas por ter o testemunho decisivo para o caso. Ao se encontrar com Joanne e Sam, o advogado manda seu assistente buscar o diário de bordo da base militar, justamente por acreditarem que o voo que supostamente levaria William de volta para os Estados Unidos simplesmente não existe. Em paralelo, Joanne deve ir falar com Louden, e Daniel se prepara para falar com Jack, com o objetivo de negociar com ele. Quando se encontram no bar, o advogado revela ao seu rival que agora eles têm o apoio de Matthew, eles têm o caso nas mãos. Já o capitão pontua que a defesa está muito ousada em acusar um fuzileiro naval condecorado, e isto pode causar consequências pesadas, fora que Jack acredita que a testemunha deles é louca, fazendo com que Daniel se enfureça e ofenda seu amigo ao compará-lo com os militares babacas, que fazem tudo o que querem e se justificam utilizando manuais, regulamentos e códigos de honra. Para finalizar, o promotor retruca que na visão dele, seu adversário está sendo manipulado por todos, principalmente pela memória de uma pessoa que já se foi, que é o seu finado pai. No dia seguinte, o tribunal começa com Daniel interrogando John sobre as péssimas notas que ele dava a William, e depois o tenente comenta sobre as notas de Harold, que sempre eram boas, com exceção da última, que foi abaixo da média. Usando isso como argumento, o advogado revela que esta avaliação do cabo o deixou para trás de todo o resto da sua turma, e quando a testemunha fala sobre não lembrar o motivo da nota baixa, Daniel traz para o júri o
caso de Curtis Bell. Ele foi um soldado que foi pego roubando bebidas dos oficiais do exército, e ao questionar John se ele denunciou este soldado para as autoridades, o babaca volta a desconversar. No entanto, ao ser pressionado, ele diz a verdade sobre não ter registrado a denúncia por não desejar sujar a ficha de Curtis, o que dá a brecha para Daniel dizer que esse caso foi resolvido entre os soldados. Na época, a punição que John aplicou foi mandar Harold privar o militar de refeições completas por uma semana, só que, ao descumprir as ordens do tenente, o cabo acabou tendo uma penalidade na sua avaliação. Conforme ele pressiona a testemunha, o tenente imbecil acaba revelando que reduziu a nota de Harold por ele ter descumprido uma ordem, e que isso é considerado um crime no quartel, sem contar que aquilo é considerado um código vermelho. Por fim, a última pergunta é se John mandou baterem em William, e o cara fica pé da vida, mas ainda assim nega que deu estas ordens aos réus. Após o tribunal, um outro problema surge, porque quando Sam recolhe o diário de bordo, ele nota que o voo agendado para transferir a vítima na verdade existia, fazendo com que Daniel vá questionar Matthew. O militar conclui que Nathan manipulou aquelas informações, porque ele vai ser nomeado como diretor do Conselho de Segurança Nacional. Logo, o velho é bem malandro. Mesmo com esse problema, Matthew continua como testemunha do caso, e a equipe da defesa entende que não pode mais focar em usar o voo como argumento no tribunal. Antes do próximo dia de julgamento, Joanne ensaia com Loudon o que ele dirá para o juiz sobre a ordem de John, e assim que a cerimônia começa, Jack interroga o soldado sobre o horário em que ele chegou à base militar, que foi às 16 horas e 45 minutos. A questão é que na mesma hora, o promotor o pressiona sobre o fato de ele supostamente ter recebido as ordens de John às 16 horas e 20 minutos, sendo que ele só teria ido ao seu quarto 25 minutos depois. Desta forma, o capitão o pressiona até que o rapaz admita que recebeu as ordens de Harold, e não diretamente do tenente. Pela noite, quando a defesa se reúne, é visível que Daniel está bêbado e sem esperanças de como vencer a causa, além de revelar que Matthew se finalizou horas antes do tribunal, usando sua roupa de gala e uma pistola cromada. No entanto, Joanne ainda vê esperanças, e dá a ideia de chamarem Nathan como testemunha para interrogá-lo até que ele confesse que deu a ordem de aplicar o código vermelho, estratégia que Daniel considera absurda, a ponto dele surtar com sua colega, e afirmar que se fizessem aquilo, a carreira de todos ali seria arruinada, por acusar falsamente um fuzileiro de alta patente. Esse acesso de raiva faz Joanne simplesmente ir embora, deixando Sam e Daniel a sós, e enquanto os dois bebem, o advogado não esconde que sente ressentimentos por não poder ter dado orgulho ao seu pai, ou à memória dele. Já seu amigo deixa claro que conhecia o trabalho do finado, e que mesmo assim iria preferir ser defendido pelo seu amigo, e que agora, o tenente não deve se apegar ao que o falecido faria, e sim qual decisão ele mesmo tomaria. Desta forma, o cara se sente animado e volta atrás, dirigindo até Joanne embaixo de chuva, para que possam se juntar novamente e interrogar Nathan nessa reta final do tribunal. Já no próximo dia, eles estão animados sobre como vão agir, e o advogado está determinado a pressionar o coronel logo em seu ponto fraco, que é o ego, porque a defesa tem certeza de que o velho quer mostrar que deu a ordem só por desejar mostrar o seu poder. Agora, como eles fariam isso? Nenhum dos três sabe, porém Daniel precisa de seu bastão de beisebol para pensar melhor, e como ele está no armário, o militar vai pegá-lo, fazendo com que ele tenha uma ideia ao olhar para suas roupas no cabide. De alguma forma, ver seu guarda-roupa arrumado fez ele ir atrás dos registros telefônicos da base militar de Cuba. Após chegar lá, ele aciona Sam e o manda fazer outra coisa. Com isso, o dia passa e o tribunal volta. Só que antes de começarem, Joanne pede para que Daniel desista se ele não conseguir tirar nenhuma informação do coronel, porque mexer com os poderosos poderia lhe causar sérios problemas. No começo da cerimônia, o advogado fica meio em choque por Sam ainda não ter vindo com as outras testemunhas, só que eles não tinham mais tempo, e o juiz manda com que ele convoque o coronel Nathan. E se não fosse o copyright, a gente colocaria a marcha imperial do Darth Vader para receber esse canalha. Continuando, Daniel começa a fazer uma série de perguntas que parecem aleatórias, e Sam aparece dando a ele alguns papéis. Com isso, o rapaz volta a perguntar como o militar chegou até Washington, ou as roupas e pertences que trouxe, fora as questões sobre o caso, em que Nathan afirma que aprovou a transferência da vítima por ela correr perigo. Inclusive, o cara também questiona sobre ele saber do que aconteceu com Matthew, e há um erro aqui porque o cara usou uma Beretta M9 para se finalizar, e no tribunal é mencionado que a arma foi uma pistola calibre 45. Voltando, essas perguntas logicamente fazem com que a promotoria e o juiz o pressionem para concluir de uma vez a sua pergunta. Desta maneira, o tenente apresenta primeiro o inventário dos pertences de William, que não era nada mais do que as suas roupas. Daí vem o primeiro questionamento, que é: se havia uma viagem reservada para transferir o soldado, por que ele ainda não tinha arrumado sua mala, sendo que ele dormia à meia-noite e iria decolar às 6 da manhã. Vale lembrar que na primeira vez que a defesa vai para Cuba, as coisas da vítima realmente ainda estavam no guarda-roupa. Ao concluir sua pergunta, Daniel muda de ideia e deixa isso para depois, porque agora ele apresenta o registro telefônico da base, mostrando que Nathan ligou para um dos seus contatos do Congresso Militar, para um deputado e para sua irmã, para que pudesse jantar com ela. Assim que ouve a resposta do coronel, o tenente mostra a todos a lista telefônica da base, no dia em que William foi finalizado, e lá não consta nenhuma ligação dele para alguém, seja familiares ou amigos. Sem contar, o advogado apresenta várias cartas do soldado que foram escritas no decorrer de 9 meses, sendo todas elas
delas pedindo uma transferência, e cada uma delas foi ignorada. Continuando o julgamento, Nathan é curto e grosso ao responder que não sabia das motivações de William sobre não ter arrumado suas coisas antes, muito menos se ele não tinha amigos ou familiares. Se levantando para ir embora, Daniel quase se perde sobre o que fazer, até que ele simplesmente ordena para que o coronel volte e se sente por ainda não ter acabado de interrogá-lo, o que passa a afetar o ego do velho, que quer ser tratado pela sua patente da devida maneira. Agora Daniel entrega ao juiz os registros dos voos de Cuba a Washington, mostrando que eles foram alterados e que a viagem de fato nunca existiu. Antes de chamar os outros oficiais para depor, o advogado questiona sobre as ordens que Nathan deu a John sobre proibir o código vermelho, e o coronel deixa claro que seu subordinado não quebraria ou esqueceria avisos de seus superiores, pois para eles, desobediência pode custar vidas. Acontece que, se o coronel deu a ordem clara de não usar o código vermelho na base, e ele não era desobedecido por ninguém, por que havia a necessidade de transferir o William? E se o recruta não seria agredido, qual é a razão para que ele fosse transferido? Com isso, Daniel lembra que no começo do testemunho, o coronel disse que a vítima corria grande perigo, o que dá a brecha para que o advogado afirme que, se as ordens de Nathan nunca eram esquecidas ou desobedecidas, é fato que ele alterou as provas contra ele e também ordenou que aplicassem o código vermelho. Se sentindo desafiado, o velho acaba dando com a língua nos dentes, porque no seu discurso sobre ele ser considerado um monstro pela sociedade, só por ser um vigilante que protege os Estados Unidos da América, agindo de maneira com que os fins justificam os meios, o coronel acaba confessando que ordenou que atacassem William, pois em sua visão a fraqueza do soldado poderia custar vidas no futuro, e ele deveria ser calejado. E depois disso, o tenente exige ao juiz que o júri se retire para tirar suas conclusões. O coronel até tenta escapar por achar que não tinha mais o que fazer ali, apenas para que o juiz mande os guardas segurá-lo, e o idiota até tenta partir para cima do advogado. No fim, o júri retorna para inocentar Loudon e Harold pelo crime de finalizar e conspirar, e culpá-los pela má conduta como fuzileiros. Desse jeito, eles serão exonerados sem honras. Ouvindo isso, Loudon acaba ficando em choque por crer que seria liberto por conta disto, e ouvindo isso, o ex-cabo alega que eles foram desonrados por não terem ajudado William a cumprir seu dever de proteger os fracos. Antes que os soldados partam do tribunal, Daniel avisa Harold que ele não precisa de medalhas para ser honrado, e como resposta, o cara bate uma continência para o seu advogado. Fala galera! Vocês acham que Daniel vai seguir os passos do pai e se tornar um juiz da marinha? Me contem nos comentários, e se você quiser ver outros vídeos do canal é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo!